Culpa e condenação jamais podem fazer o que a graça é capaz de fazer: tornar-nos pessoas que se deleiteiam na vontade do Pai. Hoje, no dia 11 de junho, acompanhe comigo o nosso devocional diário. Nunca entenderemos nosso conflito com o pecado, a menos que entendamos que essencialmente pecado é um problema do coração. Não se trata de um problema de mau comportamento, embora isto esteja sempre presente. Não se trata da tentação externa, embora esta nos faça cair. Não se trata do meio ou de situações, embora estes expressem o pecado com clareza. Pecado é um problema do coração. Deixe-me explicar o que significa isso. A Bíblia usa muitos termos para o eu interior, espiritual, pensante, desejoso, motivacional, mas todas essas palavras podem ser resumidas por um grande termo abrangente: coração. Este é um dos termos mais usados na Escritura. De fato, estou persuadido de que não se pode entender a mensagem transformadora da Palavra de Deus a menos que se entenda esta palavra. Eis uma definição para acompanhar você em sua leitura da Bíblia. Coração é o âmago de sua personalidade. É o trono dos seus pensamentos, emoções, desejos e motivações. É o centro da sua adoração. O coração é a razão pela qual você faz as coisas que faz e diz as coisas que diz. Você e eu literalmente vivemos em função de nossos corações. O pecado vive em nossos corações e, sendo assim, corrompe nossos pensamentos, desejos, escolhas e motivações. Fomos criados para servir a Deus, mas o pecado nos faz amantes de nós mesmos. Fomos feitos para adorar o Criador, mas o pecado nos faz adorar a criação. Todos nós nascemos para viver para a glória de Deus, mas o pecado nos faz viver para a nossa própria glória. E a não ser que estas coisas mudem em nossos corações, nosso comportamento jamais mudará. Nenhuma resolução de autorreforma será suficiente para mudar seu coração. Nenhuma decisão de mudança de maus hábitos poderá mudar o seu coração. Nenhuma crise de consciência por causa do pecado mudará o seu coração. A fuga de determinadas situações, lugares e relacionamentos não tem o poder de mudar o seu coração. Você não pode fugir do pecado, porque não pode fugir de si mesmo. Os atos mais ousados de penitência no mundo são impotentes para fazer o que precisa ser feito: transformar radicalmente o seu coração. Por isso, você e eu temos somente uma opção. A única escolha que realmente faz sentido, tudo mais é insanidade. E precisamos fazer essa escolha todos os dias, até o tempo em que não precisaremos mais fazê-la. Precisamos correr para a graça de Jesus, correr para os braços do perdão, correr para os braços do poder, para os braços da transformação, correr para a libertação, correr, correr, correr. Nunca pare de correr em direção à graça, até que Jesus o leve finalmente ao lar, onde você não precisará mais correr, onde nós não precisaremos mais correr. Até lá, vamos correr, correr, correr para a graça de Jesus. O autor nos incentiva no livro de Marcos, capítulo de número 7, do versículo 1 ao 23. Corre lá e faz uma leitura desse texto, medita nessa palavra e que Deus possa abençoar o seu dia na meditação deste devocional do Paul Tripp. As misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Um bom dia.